Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nos reunimos em torno da palavra de Deus, queridos internautas também. Nesta grande festa, o povo tem um carinho muito grande à Senhora de Fátima. Se você está aqui na festa de Santa Maria, tem oportunidade para a França, quem tem oportunidade em Aparecida do Norte, aonde está a mãe, ela reúne os seus filhos. E percebamos bem, como a mãe, o carinho de mãe, atrai todos os filhos. Aqui nesta igreja, tem os filhos de diversas idades, desde a tenra idade, até os que têm cabelo já brancos, até aqueles que perderam o cabelo como padre. Tem os filhos de todas as raças também. A mãe acolhe todos os filhos. E por que uma única mãe para muitos filhos? Para que os filhos se comportem como irmãos. Em cada país tem um título de Nossa Senhora, onde a mãe acolhe os filhos, para que os filhos, na luz pascal, se tratem como irmãos. Porque não adianta acolher Maria como mãe, se nós nos tratarmos como irmãos. Só tem sentido para a nossa fé dizer que Maria é nossa mãe, e se entre nós nos tratarmos como irmãos. Aí está o sentido profundo da grande devoção a Nossa Senhora, nos seus diversos títulos. Hoje, Senhora de Fátima. Só posso dizer, minha mãe na fé católica, porque eu acolho o outro como meu irmão. Porque seria incoerente na fé católica dizer Maria é minha mãe, se eu não acolho o outro como irmão. Porque é a mãe de todos. A mãe não faz acepção de pessoas. Se a mãe acolhe todos os filhos e não faz acepção de pessoas, os filhos que aceitam Maria como irmão, como mãe, não podem fazer acepção de pessoas. Em todos os graus. Que esta festa de a Senhora de Fátima, em todos os seus títulos, nos ajude também a viver essa fraternidade, esta irmandade, à luz da Páscoa. Que se quando Cristo vai à nossa frente, nos iluminando, como iluminou o coração de Maria, a nossa vida é iluminada. Por isso que nós olhamos hoje para o Círio Pascal. No Sábado Santo, nós abençoamos o Círio Pascal. Depois acendemos o Círio Pascal. Depois dizemos pela primeira vez: eis a luz de Cristo. Esta luz nos é apresentada. Esta luz que Maria carregou no seu ventre é nos apresentado para o mundo. E depois nós dizemos pela primeira vez:
eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Na segunda vez se diz, eis a luz de Cristo. Com essa coragem ninguém diz nada, viu gente? Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Pela segunda vez se acende, aí cada fiel que está próximo do Círio Pascal acende a sua luz, a sua vela no Círio Pascal, e vai passando para o outro. É interessante, dos mais próximos da luz vai passando para o que está mais aqui, está atrás. Quem está próximo da luz não pode deixar que a sua vela apague, porque a sua luz acesa vai iluminar quem vem atrás, seja na celebração do Sábado Santo, ou seja na sua casa. A luz que você carrega, se você não deixa ela apagar, vai iluminar a vida do seu filho. Se o seu filho não deixar essa luz apagar, vai iluminar a vida do seu neto, e assim por diante. Quando nós cuidamos dessa luz, ela passa de geração em geração. Por isso nós celebramos a festa, hoje no Evangelho dos Apóstolos, porque foram homens que cuidaram para que essa luz chegasse até nós. Olha só, quando a luz é bem cuidada, ela chega até nós. Quantos que ainda não foram tocados por essa luz? Que virão depois de nós. Quem cuida dessa luz, tem que pensar, virão outras pessoas depois de nós ocupar os bancos dessa igreja. Se eu não cuidar dessa luz, com todo respeito, eu posso ser a última pessoa a sentar nesse banco, a última pessoa da minha família. Se eu não cuidar dessa luz, quem sabe, nossa Padre, eu estou aqui, eu estou grávida, depois eu vou ver a minha geração dos meus filhos, depois eu vou ver os meus netos ocupar os mesmos bancos da igreja, a mesma fé que eu professei, que eu recebi dos meus avós, dos meus pais. Hoje a minha geração, os meus filhos, os netos, estão seguindo, porque os seus pais cuidaram desta fé e entregaram para você. Agora você tem que cuidar para passar para os seus filhos, e cada um vai cuidando para que essa geração continue ocupando os bancos dessa igreja. Tem muitos lugares no nosso mundo aí que os bancos da igreja estão vazios. Não porque a igreja está fechada. Quem não cuida desta luz, ela se apaga. E tem uma expressão muito forte, diz assim: o lugar que Deus ocupa no meu, no seu coração, se nós descuidarmos, outra coisa entra no lugar de Deus, instala de tal maneira que Deus perde espaço na vida. Pensemos bem, nesse tempo da pandemia, graças a Deus estamos retomando as atividades. Quantas pessoas que, depois que retomou as missas presenciais, perderam o gosto de vir na missa? Se Deus não ocupar o espaço do nosso coração, outras coisas vão ocupando o espaço do meu coração. Quantas tempestades da vida nós vamos enfrentar? Sejamos sinceros, o que é mais prazeroso, mais confortável? O sofá da tua casa ou o banco duro desta igreja? Não precisa responder não. Por que eu estou falando isso? Porque se não for um ato de fé, vir para a missa, participar, sentar no banco duro de uma igreja, e quando começar o inverno, você tem que se agasalhar. Quem costuma ir na missa de manhã ou na missa da noite, agasalhar, você está tão quentinho aqui em casa, mas eu tenho compromisso com a liturgia, cantar. Se a fé não estiver bem acendida, você, não, já tem o outro no meu lugar que vai ocupar espaço. Se a fé não tiver muito convicto dessa fé, o friozinho, ou o calor, ou qualquer coisa, ocupa o espaço do meu coração. Agora, se a fé estiver convicta, ninguém tira você desse espaço aqui. No calor, no frio, em qualquer estação. Mas se o coração não for ocupado por valores de Deus, qualquer coisa nos tira do caminho de Deus. Por isso, é muito importante nós olharmos a vida de Maria e a nossa vida.
como que Maria preencheu a sua vida e como nós estamos preenchendo a nossa vida. Quais são os valores que nós estamos colocando no nosso coração? Quais são os valores que Maria colocou no coração dela? Que até o ponto de ela ir, quando dá o seu sim para Deus, leva o sim até o fim. Como é que está o nosso sim? Por isso fala a primeira leitura da missa de hoje: a vós que me temeis. Somente vai caminhar no caminho de Deus quem é uma pessoa temente a Deus, descobre Deus como razão única da sua vida, a exemplo de Nossa Senhora. Vós que me temeis. Quem é uma pessoa temente a Deus sempre está com o ouvido atento para aquilo que Deus quer nos apresentar, a sua proposta para a nossa vida, para esse ano de eleição e tantos desafios que nós vamos enfrentar, que vocês enfrentam. É uma vida temente a Deus que vai nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida. Aí nós olhamos o quê? O evangelho da missa de hoje. Não se perturbe o vosso coração. E a pergunta fundamental: qual é a preocupação que você traz hoje? Muitos trazem a preocupação com o futuro. Está desempregado. Muitos trazem preocupação com a educação dos filhos. Às vezes nem todos estão no caminho da fé, outros abandonaram a fé. Outros trazem a preocupação com o próprio matrimônio, que passa por dificuldade, incompreensão e por vezes, às vezes, infidelidade da parte de um dos cônjuges. Qual é a preocupação, a perturbação? Enfermidade na família, enfermidade, quem está distante, você que está próximo, a pessoa está distante, ou está em outro país. Qual é as preocupações que nós trazemos como igreja, às vezes os desafios dos trabalhos pastorais, aquelas pessoas que antes da pandemia estavam firmes e depois da pandemia se esfriaram, de repente não voltaram mais. Vem as preocupações se agora você que voltou, se vai dar conta do trabalho pastoral. Parece que reduziu as forças humanas do trabalho pastoral. Será que eu vou dar conta, Padre, de continuar comigo assistindo? São tantas preocupações. Preocupação muitas vezes quem está namorando. Caso no caso, Padre, mas será que de repente eu estou com medo de casar e nessa crise de emprego, desemprego? Preocupação muitas vezes uma decepção que sofreu na vida, no trabalho, na família, na comunidade. São tantas preocupações e perturbações que vêm no coração humano, e cada um de nós tem a sua preocupação e as suas perturbações. Às vezes a perda do ente querido, a dor da saudade do ente querido. Como que eu vou continuar a minha vida, Padre, sem essa presença física do meu lado? São tantas preocupações que vêm no coração do ser humano. Aí nós olhamos, o Senhor veio ao encontro do sofrimento humano. Deus veio na minha história, na sua história. Ele conhece a minha fraqueza, Ele conhece a sua fraqueza, Ele sabe as preocupações das vezes da nossa vida, as nossas fragilidades. Deus sabe, Deus, mais você esconda, nós escondamos os outros, Deus conhece as nossas fragilidades, as nossas preocupações. E diante das nossas preocupações e das nossas fragilidades, Deus fala assim para cada um de nós: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim. É pautando a minha vida, a tua vida, pela palavra de Deus, que você vai conduzir. Nós passamos por tempestade. Como diz aquela música do Nelson Correia: quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Nós passamos por muitas tempestades, as mais diversas. Às vezes você pensa que de repente vem uma tempestade, já passou, de repente vem outra. Aonde nós vamos encontrar força? Em Deus. Nada te preocupe, nada te amedronte. Partilhando com vocês, em 2020,
Eu estava acompanhando o comecinho da pandemia, estava acompanhando aquela cena que me chamou muita atenção, e esta cena me marcou muito o meu coração. E estava acompanhando por televisão aquela oração que o Papa rezou na Praça de São Pedro, pedindo pela humanidade dentro da pandemia. Ele sozinho, no silêncio, atravessou a Praça de São Pedro. Depois, no finalzinho, ele deu a bênção do Santíssimo. Ele passou silêncio pela Praça de São Pedro, parou no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, depois parou na cruz e ficou ali, momento de oração. E quando as pessoas me procuram, às vezes diante das tempestades da vida, assim, quando você estiver sofrendo diante das cruzes, as tempestades da vida, olhe para a imagem do crucifixo, ou a imagem de um santo da sua devoção, e reze a seguinte oração. Quem sabe foi essa oração que o Papa rezou na Praça de São Pedro em 2020. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E naquele momento que eu rezei com o Papa, naquele ano, a minha mãe faleceu. E uma graça que o Senhor, neste momento de estar à frente da família, também dar o seu suporte para os irmãos, diante do falecimento da mãe, me dê essa serenidade, para que eu possa ser o ponto de apoio para os meus irmãos. Meu pai está em idade avançada, depois de 2021 o pai veio a falecer, que eu seja o ponto de apoio, me dê serenidade naquele momento. E quando a mãe faleceu, justamente no meu coração veio essa palavra: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Naquele momento de você conduzir todo, ir lá no Pio XII, reconhecer o corpo da minha mãe, depois preparar todo o sepultamento, porque foi suspeito de Covid, então o caixão foi lacrado. Então, todo aquele trajeto todo, Deus me deu a graça da serenidade de poder conduzir aquele momento de dor, mas com muita serenidade. Nada te preocupe, nada te amedronte. É Deus que nos conduz. Nós passamos por muitas tempestades, a exemplo de Maria, e ali ela colocou toda a sua confiança nas mãos de Deus. Façamos o mesmo. Cada qual tem as suas preocupações, as aflições da vida que você enfrenta, já enfrentou e seja enfrentando. Às vezes dá vontade até de chutar o balde, diante das tempestades da vida. E diante das tempestades da vida, quando a gente acha que é super-homem, a primeira coisa para Deus agir na nossa história, na nossa fraqueza, reconhecer que nós somos fracos. A gente acha que é super-herói, tem que resolver tudo. E diante da nossa fraqueza, peço essa graça: Senhor, vem em meu auxílio diante dessa fraqueza, de uma dor do ente querido, da perda do ente querido, da situação que eu estou vivendo no meu matrimônio. Vinde em meu auxílio, Senhor. Vem me socorrer neste momento. Vem socorrer a minha família, o meu casamento. Vem socorrer o meu sacerdócio. Vem socorrer os nossos trabalhos pastorais. Não se perturbe o vosso coração. Tem até uma música assim: nada te perturbes, nada te amedrontes, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbes, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. O momento dessa pandemia, falava isso para o povo. Eu trabalho no final de semana na paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Falava isso para o povo:
Às vezes Deus se serve das tempestades da nossa vida para nos trazer de volta, porque a nossa agenda é muito agitada, está cheia de compromisso, e nós não temos tempo para parar e conversar com Deus. E quando vem as tribulações, o sofrimento, nós descobrimos que temos tempo para parar e conversar com Deus. Não somente no domingo, na sexta-feira, dia 13 de maio. Se nós olharmos a nossa agenda, seja nas tempestades da vida ou não, nós temos um tempo para sentarmos e conversar com Deus, para que Ele aquete o nosso coração. Às vezes, você precisa tomar uma decisão lá na sua casa, conversar com alguém lá na sua casa. Se você não aquietar o coração, você põe tudo a perder numa conversa, porque vai no nervosismo e põe tudo a perder. Às vezes o coração está agitado, está perturbado. Aquete o Senhor, o meu coração. Coloque no meu coração palavra de sabedoria, para que eu saiba falar lá na minha casa com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, entre nós. Porque quando o coração está agitado, muitas e muitas vezes a nossa palavra é carregada de ofensa e de agressão. E quando nós aquietamos o nosso coração e deixamos Deus conduzir o coração, Deus coloca palavra de sabedoria no nosso coração diante das tempestades da vida que estamos enfrentando. Muitas e muitas vezes temos que dizer na hora. Muitas e muitas vezes o silêncio orante, aquietando o nosso coração, um minuto diante do Senhor já vai aquietar o nosso coração, já vamos com uma outra posição. E às vezes Deus faz como fez com José, nos dá um sono, porque no sono nós nos desarmamos, nós não controlamos o sono, e no sono Deus nos desarma e aquieta o nosso coração para colocar palavra de sabedoria. Às vezes, quando a sua vida passar por algumas perturbações, peça a graça de São José, o sono de São José, para que, aquietando o seu coração, o meu, Deus nos dê sabedoria de como conduzir aquela situação de vida que nós enfrentamos. Maria teve aquela preocupação: como eu vou ser a mãe do Salvador? Eu sou mulher solteira. Fugiu para o Egito porque queria matar Jesus, e depois de adulto, Jesus adulto, aquela mulher estava de pé na cruz. Aonde esta mulher encontrou força para, das tempestades da vida, estar de pé? É porque eu digo assim: por que Maria na cruz, na sexta-feira santa, Maria estava de pé? Porque no anúncio do anjo, quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador, Maria estava de joelho. Só fica de pé, gente, na dor, quem se coloca na vida de joelho diante do Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus que não passa, é Ele que sustenta. Por isso, quando a nossa vida, olhemos para Cristo, para depois tomarmos uma decisão. No silêncio do seu coração, deixemos que Deus fale ao seu coração. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua perturbação que você traz no coração? Às vezes você vem para a missa perturbar, coração agitado. Quem sabe tem que trabalhar, pagar alguma conta está vencendo, dinheiro que não entrou. Preocupações da vida que resolver, da família, as mais diversas. Quais são as suas preocupações? Coloque a sua preocupação diante do Senhor e peça a Ele, como Maria fez, que aquete o seu coração. Só assim nós descobriremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida.